caros irmãos e irmãs da paróquia do Divino Espírito Santo em nossa cidade de Ubá. Sou padre Edenilson, atualmente pároco da Catedral de São Pedro de Alcântara em Petrópolis, e venho trazer minha simples contribuição para a preparação para a solenidade de Pentecostes, a solenidade do Divino Espírito Santo, padroeiro desta comunidade que me é tão cara. Envio o meu abraço fraterno ao Padre Silas, irmão do sacerdócio, e a tantos amigos e amigas de longa data, por quem tenho um grande carinho. Nós, quando pegamos o Catecismo da Igreja Católica, no número 1831, nós encontramos a relação dos dons do Espírito Santo. Na verdade, esta relação reproduz o livro do profeta Isaías, no capítulo 11, versículo 2. Neste vídeo, vamos meditar apenas sobre o quinto dom dessa lista, o dom de ciência. Em primeiro lugar, gostaria de frisar que quando falamos de ciência enquanto dom do Espírito Santo, não estamos falando do conhecimento que o homem pode adquirir mediante seus esforços, apenas com o trabalho de sua inteligência, do seu raciocínio, com a pesquisa metódica. Falamos da ciência dos santos, que faz julgar as coisas criadas na sua relação com Deus. Ou seja, enquanto nos aproximam ou nos afastam dele. Segundo Santo Tomás de Aquino, a ciência é dom do Espírito Santo somente quando, pela infusão da graça, os fiéis têm um juízo certo e reto sobre o que devem crer e fazer. De acordo com o seu pensamento, nossa inteligência, no processo natural do conhecimento, é aperfeiçoada não porque apreende retamente uma verdade, mas porque pode ter dela um juízo certo. É pelo juízo, ou seja, pela capacidade de julgar de forma correta, que o homem se aposta, se apropria da verdade. A inteligência pode entender, pode apreender certas verdades, mas pode não ter um juízo claro sobre tais verdades e, por isso, deixar de aderir a elas. Desta forma, o dom de ciência atua na capacidade de julgar. Mas julgar o quê? A nossa relação com as criaturas. Então, quando há o dom de ciência, quando há uma luz do Espírito capaz de produzir em nossa alma a experiência do vazio das criaturas, do seu nada. É um critério de juízo em relação às criaturas. Com o dom de ciência, o Espírito nos ajuda a não cair no erro de nos limitarmos às criaturas, como se elas pudessem oferecer a resposta a todas as nossas expectativas, ao nosso desejo de felicidade, que só em Deus será plenamente saciado. Assim, com o dom de ciência, em vez de me apegar à criatura, seja ela qual for, eu descubro em toda a criação a marca de Deus. Sou capaz de entender que tudo vem dele, que ele tudo criou e mantém. Por isso, em sua catequese sobre o dom de ciência, o Papa Francisco falou
do perigo de nos considerarmos senhores da criação, manipulando as criaturas como propriedade nossa ou a nosso bel prazer. O dom do Espírito ajuda a entender que a criação não pertence só a alguns, a poucos. Ajuda a compreender que toda a criação é um dom, uma dádiva maravilhosa que Deus nos concedeu para cuidarmos e utilizarmos em benefício de todos, sempre com um grande respeito e gratidão. Mas há o dom de ciência quando consigo julgar também, com prontidão e certeza, o que diz respeito à nossa própria santificação e à santificação dos outros. Em relação à nossa santificação, somos capazes de nos dar conta se uma devoção, uma doutrina, uma pregação, ou mesmo um conselho, estão de acordo com a fé ou em oposição a ela. Assim, as aulas nas quais o dom de ciência atua têm o sentido verdadeiro da fé. Mas não só. Ainda em relação à nossa santificação, o dom de ciência nos faz ver com prontidão e certeza o estado da nossa alma, como consequência natural do reto julgar das criaturas. Nesse sentido, os autores dizem que ao dom de ciência corresponde a terceira bem-aventurança evangélica. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Isso está lá em Mateus 5:5. Porque o dom de ciência, enquanto leva a uma reta estima das criaturas, em função da vida eterna, impulsiona o homem justo a chorar seus pecados, seus erros passados, no que diz respeito às falsas esperanças no uso da criatura. Faz brotar a verdadeira contrição, o verdadeiro arrependimento dos próprios pecados. Em relação aos outros, por exemplo, um pregador conhece por este dom o que deve dizer a seus ouvintes. O diretor espiritual, como deve guiar as almas, cada uma segundo suas necessidades próprias. E as inspirações da graça. Tudo isso em virtude de uma luz que penetra até o fundo dos corações. Por isso se diz que é o dom infuso do discernimento dos espíritos, muito útil ao sacerdote. Em síntese, o dom de ciência nos desapega das criaturas, mostrando-nos como em si mesmas são vãs, incapazes de nos tornar felizes e até perigosas para nos afastarem de Deus. Assim, desapegados, muito mais facilmente nos elevamos para o único que pode saciar todos os desejos do nosso coração, Deus. O dom de ciência nos ajuda a usar bem das criaturas, servindo-nos delas como degraus para subirmos para Deus. Por instinto natural, desejamos usar das criaturas e somos tentados a constituí-las nosso fim. Graças a este dom, já não vemos nelas mais do que o que Deus nelas pôs, um pálido reflexo da infinita beleza divina.
Peçamos ao bom Deus que envie sobre nós o seu Espírito e nos conceda a efusão de todos os seus dons. Hoje, em especial, pedimos o dom de ciência. Que sejamos como Nossa Senhora. Ela viveu em tudo uma relação perfeita com Deus e com suas criaturas. Que a Mãe de Deus, pelo seu exemplo e intercessão, nos ajude a viver profundamente apegados a Jesus e por Jesus no Espírito, apegados ao Pai Celeste. Amém. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Um grande abraço.